A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex e nós estamos hoje no terceiro estudo sobre nos últimos dias. Amém? Estamos entendendo um pouco de algumas coisas, conversando, entendendo assim o que erramos ou deixamos de fazer, né? Assim a gente começa a entender um pouco melhor sobre as coisas de Deus. Irmãos, ore, jejua, faça a obra de Deus corretamente. Você tem que se cuidar espiritualmente também. Bom, abre a sua Bíblia em 2 Pedro, que é o versículo chave, né, do nosso estudo. Capítulo 3 e verso 3 e 4, que diz assim: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, claramente já esmiuçamos e entendemos isso, né? Na realidade não temos muito o que falar dessa situação, mas nós sabemos que Cristo, Ele quer que você chegue ao pleno compreendimento da situação. Jesus não sabe nem o dia nem a hora que vai vir, mas existem muitas pessoas que falam que sabem. E isso é estranho, se o próprio filho não sabe, como é que as pessoas vão saber? Mais interessante ainda é que o próprio Cristo, ele quer que as pessoas cheguem ao conhecimento com a Bíblia Sagrada, mas as pessoas querem botar medo, falando que vai acontecer isso, aquele e outro. E as pessoas estão seguindo a vontade do homem, as profecias enganosas do homem. E as de Deus, ninguém faz nada. Todo mundo abandona as coisas de Deus, mas querem seguir o quê? O propósito ou a vontade do homem. Eu acredito assim que o homem, ele, lógico, né? Ele vai tentar sempre adivinhar o futuro. Sempre ele vai tentar adivinhar o que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas ele não tem esse poder. Porque só Deus tem esse poder e só Deus pode passar para quem ele quiser, tá entendendo? Agora vai aparecer muitos videntes por aí afora dizendo que acertou ou adivinhou alguma coisa. Meus irmãos, charlatões ou pessoas guiadas por demônios está cheio. Não se engane. Não deixe a sua fé balançar. Olha, ele acertou. Não acertou nada não. Quem falou foi demônios. Você ainda não conhece nada do mundo espiritual e agora aparece uma pessoa dizendo que adivinhou e sabe alguma coisa e você já começa a botar a sua fé naquilo. Traindo, tirando a fé que você tinha em Deus. Não deixe criar dúvida. Amém? Nós entendemos 2 Pedro capítulo 3, 3 e 4, né? Nós já lemos também sobre 1 João 5,19, que fala que o mundo jaz no maligno, né? O mundo já está nele. Nós também entendemos lá em 2 Coríntios 4,4 que eles estão cegos, já que estão nele, também estão cegos. E nós também já lemos lá em 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, que nós lemos ontem, sobre os que estão corrompidos. Todos aqueles que estão corrompidos, né? Pessoas que às vezes são... pessoas que são nossos amigos, que fazem parte do nosso dia a dia, eles estão corrompidos. Então, a gente não sabe lidar com essa situação, a gente acaba seguindo eles, conversando com eles, alguns casamentos se desfazem, algumas amizades se destroem, algumas igrejas fecham, por quê? A divisão, eles implantam a sua semente e depois trazem a divisão. Por isso que temos que tomar cuidado. E ontem o texto de 2 Timóteo 3, capítulo 3, do 1 ao 5, deixa bem claro para se afastar deles. Eu até fiz menção ali com o Salmo 1, para não sentar nem na roda dos escarnecedores. Sabe a hora de almoço, você senta junto com eles, eles começam a escarnecer e brincar, e você vai ser o alvo. A sua fé não pode ser tocada como eles querem tocar. Muitas pessoas estão dizendo que são de Cristo, mas não são. Muitas pessoas estão dizendo que são evangélicas, mas não são. Porque tem que haver diferença. A diferença são os frutos. É muito fácil você ver frutos de quem tem muito dinheiro assim, que eles vão simular. Não estou dizendo que isso generalizamente a todos. Não estou dizendo que sejam todos, mas olha só. A pessoa tem dinheiro, ela cria o seu fruto. Mas tem pessoas, irmãos, que você não precisa nem ver dinheiro. Eles têm seus frutos. Frutos do Espírito Santo, não é fruto do dinheiro. E aí, você vai entender que aquele é realmente homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá entendendo? Então, se a gente se deparou com essa situação, a gente aí encontrou um mundo está no maligno, a gente viu aí que as pessoas estão cegas nele e também que eles estão totalmente corrompidos.
Mas aí vem a pergunta, o que fazer? Ei, psiu, o que fazer? Irmã, você mesmo, o que nós devemos fazer? Ei, pastor, você que está me ouvindo, o que fazer? O que vamos fazer com essa geração? Jovens que estão presos em todo tipo de jogatina, de jogos, e eles não têm infância. Não sabem o que é jogar bola, brincar, correr, se divertir. Não sabem. Por quê? Porque vivem uma infância montada pela mídia, pelo sistema. Eles não vivem como a gente já viveu. A geração de hoje pode trazer muita destruição amanhã, porque os novos de hoje são os futuros pastores de amanhã. Mas se o inimigo destruir o conhecimento deles hoje, não terá pastor amanhã. São sementes que estão sendo mortas na unha. E você está vendo tudo isso e não faz nada? Aí eu te pergunto, o que fazer? E aí você pergunta para mim, o que fazer, pastor Alex? Esse estudo eu fiz para te dar resposta. O que podemos fazer então? Veja aí 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 10. E o verso 13 diz assim, capítulo 10 e o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Eu vou repetir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que os possais suportar. Quer dizer que esse escape é uma força que Deus dá de você suportar a tentação. Tá vindo um tipo de tentação sobre você, mas Deus te dá um poder que você consegue suportar aquela tentação. Aí o cara vai e cai no laço do pecado. Por quê? Porque ele ignorou essa porta de escape. Tá entendendo? Esse escape que Deus preparou, ele ignorou, então ele vai cair no pecado. Então, o que fazer? Ele vai cair porque ele, o mundo já é maligno. Ele vai cair porque ele também se tornou um cego. E ele vai cair também porque ele está corrompido junto com os outros homens que andam dessa maneira. Então, o que fazer? A pergunta vai ficar ecoando até a gente descobrir o que fazer. Pois bem, o primeiro passo para saber o que vai fazer, o primeiro passo para você resolver essa história de pessoas obstinadas ao pecado e podem arrastar você ou sua família, está em 1 Timóteo 6,11. Esse é o primeiro passo. 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 11, que diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça e piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Então o primeiro passo é fugir. Toda vez que aparecer um tipo de luta dessa, você tem que fugir. A primeira coisa que você tem que fazer é fugir. E depois de fugir, pastor, seguir a justiça. Siga só o que é justo. Se você vê que é injusto, não siga. A piedade, seja piedoso com as pessoas. A fé, a caridade, seja amoroso, acredite, você pode fazer tudo isso. Só Cristo pode fazer com que você receba essa vitória. Tá entendendo? Mas para isso acontecer, você vai ter que ter fé, vai ter que acreditar. Amém? Por isso, eu convido você agora para que você ouça somente esses pequenos versículos que eu falei, e amanhã estaremos com mais um áudio, irmãos. Hoje vai ser um áudio curtinho, mas amanhã tem mais. Hoje eu quero parabenizar a irmã Mari Maciel, lá de Minas Gerais, que está fazendo aniversário, né? Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa multiplicar cada vez mais, amém? Também quero aqui hoje mandar um abraço, irmãos, para o Rodrigo e o Antônio. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex e hoje nós vamos apresentar o quarto áudio sobre nos últimos dias. Amém?
Nós já falamos bastante coisas interessantes. E a pergunta ontem era o que fazer. Não é verdade? O que fazer? Já que temos muita coisa para pensar, para refazer. Mas e aí? E agora? Como lidar com esse tipo de situação? Não é verdade? Nós lemos ontem também 1 Coríntios 10, 13. Mas eu quero fazer menção ao título dessa mensagem primeiro. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia. Como de costume eu sempre leio. 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4. Desculpa, 2 Pedro, estou falando errado aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 4. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Esse tipo de zombadores a gente já explicou e tudo, mas nós queremos saber agora o que fazer, não é verdade? E nós finalizamos o estudo de ontem, que ele foi um pouco curto, né? Mas finalizamos o estudo de ontem falando sobre 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver? 1 Coríntios, estou aqui no Novo Testamento, capítulo 10, e o verso 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, acima do que podeis antes, com antemão dará também o escape, para que possais suportar. Quer dizer que todo tipo de tentação que vir sobre você, Deus te dará uma porta de escape. Todo tipo de tentação terá uma porta de escape. Você entra por essa porta de escape se você querer. Tá entendendo? Deus dá um escape, mas também depende se você quer pegar o escape ou cair em pecado. Aí a escolha é sua. Mas nós vamos ler aqui também uns 3 passos importantes. Vamos lá? Primeiro passo, 1 Timóteo 6,11. É só a gente ir um pouquinho para frente. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Quer dizer que a primeira coisa que o homem tem que fazer ali é fugir dessas coisas. O segundo passo é Tiago 4,7. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá, Tiago capítulo 4 e o verso 7, que vai dizer assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vós. Quer dizer, você tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Você não é para fugir do diabo, é para resistir o diabo. Porque quem tem que fugir nessa história é ele, não é você fugir dele. É ele que tem que fugir de você. Resista ao diabo, e só dá para resistir o diabo quem estiver fortificado na fé. Nos últimos dias, coisas horríveis sobrevirão. Só que para isso acontecer, quando isso acontecer, você tem que estar preparado para não cair no laço do maligno. Meu irmão. Todos nós somos tentados, todos nós pagamos preço, todos nós temos um tipo de tentação. Mas como aprendemos ali, temos como escapar. Vai da gente se a gente quer ou não. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, Mateus 26, 41. Vamos ver? Mateus capítulo 26 e o verso 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, para expulsar certos tipos de demônios, tem que ter jejum e oração. E aqui já pede a vigilância, né? Ficar vigilante com você mesmo, para que de nenhuma maneira você venha tropeçar, cair, errar, mas você vai estar vigilante. Aquele que vigia não tropeça, não cai em buracos. Entendeu? São esses passos aí. Dá uma olhadinha comigo agora em Romanos 6:23. Olha o que tem aqui em Romanos 6:23. Vamos lá? Novo Testamento. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Olha só o que está escrito aqui.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer que todo aquele que peca, esse morrerá. Todo aquele que peca tem um salário. Qual que é o salário? A morte. Ah, eu não creio. Você crendo ou não crendo? Isso está escrito e assim será. O salário do pecado é a morte. Mas como é que eu faço para não receber esse salário? Não peque. Então, se você não pecar, porque a paga do pecado, toda vez que a pessoa peca, tem que ter alguma coisa para acontecer. O salário do pecado é a morte, mas Deus nos deu o dom gratuito de vida eterna. Ou você pega esse salário do pecado, que é a morte, ou você participa do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá entendendo? Então, vai de você se você quer isso ou não. Essa é a boa escolha que você pode fazer. Dá uma olhadinha comigo agora, uma coisa interessante que acontece todos os dias. Lucas capítulo 10, vamos lá? Já estamos finalizando. Hoje é o último áudio dessa série, né? Lucas capítulo 10, 38 a 42. Vamos lá? Diz assim: E aconteceu que, indo eles do caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Qual é o nome da mulher que eu falei? Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Qual é o nome da irmã de Marta? Maria. Vamos lá. A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Olha só o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que não recebe o Espírito Santo, não recebe as dádivas de Deus, porque estão distraídos com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Quer dizer, ela estava dizendo que assim, que era para ajudar ela, para fazer com ela as coisas que ela estava fazendo, né? Ela queria uma ajuda, mas ela não estava adquirindo aquela ajuda. Então, ela ficou chateada. Ela começou a perguntar: poxa vida, né? Como pode as pessoas, eu estar aqui fazendo as coisas sozinho e as pessoas nem percebem que eu estou trabalhando sozinha, né? Então ela foi e falou: Senhor, o senhor não está vendo que eu estou aqui fazendo sozinha? Fala para ela vir aqui me ajudar. Foi o que ela disse para Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Conta de água para pagar, conta de luz, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que cuidar das crianças, tem que fazer um monte de coisa. Ah, é muita coisa, não é? Mas Jesus respondeu assim, ó: mas uma só é necessária. Só uma é necessária. Lembra daquele versículo que fala assim: buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Então, aqui ele diz assim, ó, mas uma só é necessária, é buscar o reino de Deus. E tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Então, se você buscar o reino de Deus. Vamos lá, vamos ler o versículo de novo? Verso 42 de Lucas capítulo 10. Vamos lá? De 10 do 38 a 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer que existe duas partes: aquele que cuida da vida, as coisas da vida, e aquele que cuida das coisas de Deus. Então, qual delas vai ser tirada? Aquele que cuida das coisas da vida. Porque o próprio Senhor disse assim, ó: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E tudo que tu tem preparado é para quem? Então nós não podemos pensar no dia de amanhã. Por mais que queremos ter coisas boas e viver bem, temos que tomar cuidado para não ficar tão preocupados com essas coisas e perdendo a noção de buscar as coisas de Deus. Porque Deus quer que nós busquemos a Ele primeiro. É o que Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. Buscar primeiro o reino de Deus. Somente o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O que é essas demais coisas? Está incluído roupa, comida, bebida.
tudo que você necessita vai ser acrescentado. Depois que você buscar primeiro o reino de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, é porque nos últimos dias sobrevirão inimigos, pessoas que vão querer nos atrapalhar. Então, temos que tomar cuidado de não se invejar no que eles fazem. Poxa, ele trabalha em 2 empregos, agora ele está conseguindo ir para a praia no final de semana, ele passeia com os filhos no tal lugar, ele tem dinheiro para isso, aquilo e outro. Aí a pessoa começa a ficar com um tipo de sentimento assim, poxa, queria para mim também, sabe, chamado inveja. Então, aí acontece que ele quer fazer daquele jeito, já fala com a mulher, vou arrumar 2 empregos também. A mulher fala, então também vou arrumar 2. Pronto, os 2, o casamento já era. Porque agora os 2 não vão mais para a igreja, o casamento já era, e acumulam-se dinheiro. Louco. Ainda hoje pedirão a tua alma e tudo que você tem preparado, esse dinheiro debaixo do colchão, para quem é? Agora, eles estão preocupados com o quê? Com o que está em Tiago capítulo 4. Eu vou ler porque Deus me faz lembrar esse versículo, então eu tenho que ler. Tiago capítulo 4, presta bem atenção no que está aqui, olha só. Eu amo as mensagens do apóstolo Tiago. Olha só. De onde vêm as guerras? Sabe essas guerras que você tem? Não tem dinheiro para pagar? É uma guerra. Não está empregado? É uma guerra. Está passando fome? É uma guerra. Está passando necessidade? É uma guerra. Não tem roupa para vestir? Não tem lugar para sair? O amor está complicado? É uma guerra. E aí ele fala no capítulo 4, do verso 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites. Quer dizer que toda vez que a gente procura os nossos deleites, aparecem essas guerras. Foi o que aconteceu com Maria. Ela quer cuidar das coisas da vida. Vai aparecer guerras na vida dela. E essa parte será tirada. E ela não terá a bênção do Senhor. Então, nos últimos dias, procure tomar cuidado. Afasta-te de todos aqueles que podem te arrastar para o mal. E viva, mas intensamente, buscando a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero mandar aqui alguns abraços. Quero mandar um abraço para minha amiga Gleide, lá da Bahia, e as suas 2 filhas, a Gabriele e a Mariana. Um abraço para Gleide, para Gabriele e para Mariana. Deus abençoe, todas lá da Bahia. Também quero mandar um abraço para o grupo Vitoriosas em Oração, de Passos, lá de Minas Gerais, a administradora Cida Camargo e Vera. Amém? Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Agora também tem mais alguns abraços aqui. Quero mandar um abraço para o grupo Unidos pela Fé, administradora Edna, de Bertile, de São José do Rio Claro, Mato Grosso, e a irmã Neide, de Barreto. Deus abençoe profundamente aí os meus ouvintes, que têm sido fiel e todas as manhãs, além de se alimentar, também passam para outros, né? É um grande cesto de pães e 2 peixes que Jesus faz o milagre. Quanto mais eu tiro de mim e passo a vocês, mais ele multiplica. Vocês tiram de vocês e passa a outro e mais multiplica. Essa é a grande bênção que Deus tem nos dado. Também quero mandar um abraço para o irmão Jones e a irmã Franciele, de São José do Rio Claro, também lá de Mato Grosso, né? Olha aí que bênção, né? Também quero mandar um abraço para o grupo de mulheres da irmã Cláudia, guerreiras de fé em Águas Lindas de Goiás, né? Deus abençoe profundamente. E aqui o último abraço para o grupo Arraial dos Profetas e irmão Neuraci, lá de Minas Gerais. Deus abençoe e muito obrigado a todos. Quero responder umas perguntas que houve essa semana aqui, né? Os irmãos começaram a me perguntar assim, pastor, como é que tá a sua agenda e tal, irmãos? Final de ano encerrou as nossas agendas, né? Então agora estou com a agenda aberta para o ano que vem. É necessário você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? E eu estarei falando com você e agendando aí para dar uns glória na sua igreja, trazer uma ministração ou até mesmo uma palestra, né? Você vai estar conhecendo o meu trabalho aí lá no YouTube também. Assim, eu posso estar abençoando a sua igreja e você me abençoa. Mas pastor, quanto é que paga para te abençoar? Não paga nada. Eu não cobro para palestrar nem pregar. Só necessito da passagem. O restante é Deus que proverá aí na nossa vida. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.